Olá, apaixonado por mecatrônica. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a competição de 2001 que aconteceu em Seul, na Coreia do Sul. Vamos ver detalhes então deste projeto teste, que aparentemente parece ser bem simples, né? Estação de distribuição, medição, refugo, montagem dos reloginhos e armazenamento pelo robô. Parece que foi uma prova muito simples, mas na verdade foi uma das provas mais difíceis da história da mecatrônica, em virtude dos resultados numéricos, né? A equipe, então, da Coreia e da Suíça, as equipes da Coreia e da Suíça sagraram-se campeão com pouco mais de 60% de aproveitamento apenas em toda a competição. E o pódio completou com a equipe de Singapura em terceiro lugar. Então vamos, neste vídeo, descobrir detalhes dessa competição, o porquê que esses países terminaram no pódio. Fique ligado. Bom, vamos lá. A competição de mecatrônica de 2001 aconteceu em Seul, na Coreia do Sul. Foi a primeira vez que a gente teve o nome World Skills Competition. Então foi a primeira vez utilizado esse nome. A competição aconteceu no centro de eventos chamado COEX. E a competição de mecatrônica contou com a participação de 20 equipes. Essa foto que aparece é no briefing, antes da ambientação do primeiro dia. Bom, a equipe do Brasil foi representada pelo Fernando Zorzi e pelo Felipe Schiavo, competidores do Senai do Rio Grande do Sul, do Centro Tecnológico de Mecatrônica de Caxias do Sul, a primeira equipe que Caxias do Sul, que o Rio Grande do Sul classificou para o Mundial. Como expert foi o professor José Ricardo da Silva, ele é do Senai de São Paulo, e o tradutor, então, foi o senhor Paulo Williger. Essa tinha sido o terceiro mundial do Paulo como tradutor, e como vocês podem notar no texto aqui, o treinamento da equipe, então, foi de minha responsabilidade e supervisão do Paulo e do José Ricardo. Nesse ano, aconteceu uma grande evolução na competição por vários aspectos, e um deles tem a ver com o equipamento utilizado. Então, nesse ano, passamos da utilização do MPS versão B para o MPS versão C. Então, foi o lançamento das primeiras estações da versão C do Sistema Modular de Produção da Festo. Então, nesse ano, principalmente, a aplicação foi concentrada, grande parte do projeto, com esteiras transportadoras. Como estações conhecidas, divulgadas antes da competição, nós tivemos a estação de distribuição e o robô Mitsubishi modelo RV2AJ. No ano anterior, em 99, tinha sido um outro modelo de robô Mitsubishi, mais antigo, então esse já era um modelo novo. Como critério de avaliação, nós tivemos o tempo, com um pouco mais de 50% da prova, e tivemos uma evolução nesse sentido. Então, foi a primeira vez que a gente teve a parte de funcionamento, tanto testado via Simubox, aqui, via utilizando Simubox, ou através do funcionamento via CLP, 33,5%. Além disso, foi a primeira vez que a gente teve práticas profissionais e a parte de segurança. Então, eram 2 itens avaliados, distância de presilhas e a parte de colisões. Então, isso representou 11% da prova. E além desses 3 itens, a gente teve também o custo do projeto, valendo aí 5% da prova. Ou seja, ao longo de alguns módulos, os competidores utilizaram um catálogo de componentes, e cada componente tinha um custo agregado, e ao final do projeto, ao final dos 11 módulos de prova, o menor custo recebeu 5% e, gradativamente, o maior custo recebeu 0%. Muito bem, tivemos então a tarefa 1, foi a montagem da estação de distribuição, uma estação teoricamente simples, já bem conhecida dos competidores, das equipes, porém apenas 1 hora como tempo máximo.
Nesse Mundial foi estabelecido no descritivo técnico que estações conhecidas, estações previamente divulgadas, o tempo não valeria pontos, né? Então, não teve pontos pelo tempo gasto nessa etapa. Então, os pontos eram de funcionamento, 1,4 pontos, e a prática profissional, 0,6. O funcionamento aqui checado via Simubox, então aqui era somente a montagem da estação, e aqui a gente tem uma foto do pessoal avaliando, né, os avaliadores aqui posicionados, avaliando o funcionamento da estação utilizando o Simubox aqui. Nessa etapa, a gente teve Brasil, Suécia, Japão, Singapura, Suíça e Austrália fazendo 100% dos pontos, e os demais países ali tiveram possivelmente uma perda de prática profissional, né? Coreia, Alemanha, Tailândia. Fomos então para a tarefa número 2, tarefa de defeitos, tempo máximo 30 minutos, 5 pontos a tarefa, 3 pelo tempo e 2 pontos por funcionamento e prática profissional e segurança. Além dos competidores terem que achar os defeitos e corrigir, eles também tiveram que registrar os defeitos. Então aqui tem uma foto mostrando esse registro dos defeitos. Esse aqui foi o resultado, então, da tarefa número 2. A Coreia foi a mais rápida, seguido de Alemanha, Austrália, Suécia, Suíça e Filipinas. Tailândia também conseguiu entregar antes do tempo máximo. E os demais países possivelmente entregaram, fizeram tudo funcionar, porém tiveram um desconto de pontos, ou por colisão, ou por distância de presilhas. Na sequência, última tarefa do dia foi o desenvolvimento, montagem e comissionamento da estação de separação, ou sorting. Então, aqui, essa etapa foi dividida em duas partes, 30 minutos para o design, para o desenvolvimento da tarefa. Então, justamente, os competidores tiveram que escolher os componentes, eu já vou mostrar isso, e depois 1h30 para montar a estação de sorting. A foto mostra a equipe do Brasil, então, montando a estação de sorting, e um detalhe interessante, né? Foi a primeira vez que uma equipe utilizou luvas ou munhequeiras para fixação, né? Para auxiliar na fixação de presilhas, então, aqui está mostrando essa foto. Então, foi a primeira equipe a usar isso em um mundial, a equipe do Brasil, e depois disso, nos mundiais seguintes, várias outras equipes passaram a usar esse tipo de acessório. Essa aqui foram as instruções da prova, então aqui eu quis colocar isso para mostrar como eram instruções bem curtas, né? Textos bem curtos. Então, aqui, usando os componentes solicitados do catálogo, desenvolva uma estação que seja capaz de separar peças por cor e material, com o uso de sensores em 3 rampas diferentes, montadas ao longo de uma esteira. A estação vai ser testada usando o Simubox. Então, essa descrição, né, lá bem simples, ela é o que os competidores receberam para poder desenvolver a estação de sorting. Então, essa foi a única especificação recebida pelos competidores. Além dessa especificação, também eles receberam o catálogo de componentes que nem eu havia mencionado antes. Então, aqui nós tínhamos o catálogo de componentes e os itens. Os competidores tiveram 30 minutos para fazer essa lista e depois iam em fila aqui, entregavam para a menina aqui do almoxarifado para ela entregar os componentes para cada equipe. Aqui um close, né, no catálogo, então tinha uma foto, uma descrição do componente, né, algumas coisas que vinham inclusas, por exemplo, aqui, o branch, né, que é o desviador, vinha com 2 sensores de final de posição e era um cilindro de duplação. E aqui tinha o preço, um preço, cada componente tinha o seu preço. Lembrando que, se caso algum item fosse solicitado após esse prazo dos 30 minutos, ou seja, depois que a etapa tivesse iniciado, o custo, então, passava a ser de 150%. Então, era pago um valor a mais por aquele componente que você tinha deixado de solicitar.
Aqui algumas fotos, então, né, do módulo 3, e aí a gente nota, né, em virtude da ausência de especificação, da ausência de desenhos, né, mostra algumas soluções diferentes da solução padrão. Né? Então, a solução padrão seria essa, da esteira estar ao longo do perfil, né, nessa posição aqui, para poder ser integrada com a estação de distribuição. E aqui a gente vê alguns competidores, algumas equipes, né, por exemplo, aqui, ó, aqui, né, aqui uma situação, aqui a gente tem outra situação, que colocaram a esteira numa outra posição, né, enfim. Então, uma situação interessante, né? Então, como os competidores não sabiam o que viria pela frente, acabaram fazendo dessa forma. Aqui tivemos o resultado, então a Suíça ficou na frente nessa etapa, seguido de Áustria, Inglaterra, Noruega. Né? O Brasil teve um resultado discreto, digamos assim, nessa etapa, mas conseguiu concluir dentro do tempo máximo. E aí finalizamos o primeiro dia de competição, né, com 12 pontos disputados. A Suíça, de forma impressionante, né, teve um dia muito perfeito, assim, praticamente perfeito, né, com 98% de aproveitamento. E aí Alemanha, Suécia, Austrália vieram na sequência já com um desempenho menor. Né? O Brasil aqui começou em nono lugar, na verdade. Começou aqui em nono lugar, com aproveitamento de um pouquinho mais de 50%. Não foi um começo muito bom para a equipe do Brasil. No dia seguinte, no dia 2, tarefa 4, aí sim a primeira tarefa envolvendo programação. Né? Então aqui nós tivemos programação da estação de distribuição e estação de separação. Então aqui a estação... Opa, desculpe, só mostrando aqui. O tempo máximo, então, de 1 hora, um tempo curto, né? bem curto, digamos assim, embora a tarefa fosse só de programação, né? Mas um tempo curto. E 10 pontos pelo tempo, inclusive. Então, um peso bem grande para o tempo gasto aí para o funcionamento. Então, as peças deviam vir da estação de distribuição, serem colocadas em cima da esteira e serem separadas aqui conforme duas condições, né? Então, nós tínhamos duas variações aqui do funcionamento. A primeira variação, a separação por tipo e cor de material. Então, essa aqui é o funcionamento padrão da estação de sorting, né? Então, a rampa 1 recebia a peça preta, a rampa 2 a metálica, a rampa 3 a peça vermelha. E a segunda variação era separando através de um set de peças. Né? Então, se o botão estivesse na posição manual, deveria separar em set de peças com uma sequência pré-definida. Sequência peça preta, peça metálica e peça vermelha. As outras peças que não estivessem na sequência deveriam ser descartadas em outra rampa. Enfim, e aí nessa etapa, né, apenas duas equipes finalizaram a tarefa, que foi Coreia e Suíça. As demais equipes levaram todo o tempo e não conseguiram finalizar tudo. Né? Inclusive o Brasil, por exemplo, 2,5 pontos, teve praticamente, fez, pelo que eu visualizo, né, conseguiu fazer funcionar o funcionamento padrão da estação, que era dividir nas rampas, nas 3 rampas, e o funcionamento em set de peças. O Brasil não deve ter conseguido fazer funcionar essa parte. Muito bem, então aqui a gente vê que a Suíça teve um primeiro dia muito bom e a Coreia estava tendo então um início de segundo dia muito bom. Na sequência veio então uma etapa de defeitos, onde os competidores deveriam fazer a substituição de alguns componentes através configurando assim uma manutenção preventiva. Porém, essa etapa ela foi cancelada e os pontos foram zerados, então. Na sequência, etapa 6, então foi a montagem, programação e comissionamento da estação de distribuição, robô e sorting. Tempo máximo, então, de 1 hora, 6 pontos. Aqui, então, o robô deveria pegar a peça, né, ejetada do magazine, colocar em cima da esteira e a estação de separação fazer a separação tradicional das peças. Porém, essa etapa também foi cancelada.
né? E os pontos foram alocados para outras tarefas. Olhando aqui a suposta solução, né? A gente deveria ter tido então um layout semelhante a esse, teoricamente, né? Então a gente teria aqui a estação então de distribuição aqui, o robô e a estação de sorte. Então nessa posição o robô seria possível de pegar a peça aqui na saída do magazine e colocar a peça em cima da esteira. Teria alguma pequena dificuldade em relação uma possível colisão aqui, esse seria um ponto crítico, né? Uma pequena colisão aqui do robô. Outros layouts ficariam mais complicados de serem utilizados, né? O robô, por exemplo, do lado esquerdo aqui, ou o robô do lado direito, aqui da estação de sorting. Talvez o robô nessa posição aqui, né? As estações na frente, o robô as estações e o robô na frente aqui delas poderia ser uma solução, tá? Mas essa seria a solução layout normal. E algumas fotos mostra que não aconteceu essa situação, né? Então mostra aqui o robô sendo colocado depois da estação de sorting. Ó. Então aqui o robô está depois da estação de sorting, aqui também, né? O robô pegando inclusive na rampa. Tá? Aqui também a equipe de Singapura trabalhando no robô. Então, possivelmente, a equipe de expert se reuniu aqui, né, e decidiu por essa etapa, então, com o robô ser cancelada, e eles substituíram essa etapa por um treinamento com o robô. Então, o robô não tinha sido feito atividade com ele ainda, e aí, então, aconteceu um treinamento com o robô. As equipes acabaram treinando com ele, gravando pontos, enfim. E, então, ao final do segundo dia de prova e 27 pontos disputados, veja que a Coreia acabou assumindo a liderança da competição, né? A Coreia teve um módulo 3 excelente ali, a Suíça tinha começado super bem o primeiro dia, aí acabou sendo superado pela Coreia nesse momento, ficando em segundo lugar. O Brasil conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho, né? Tinha começado em nono, agora já figurava entre os 6 primeiros colocados, porém com um aproveitamento muito baixo, muito baixo. E aí veio então a tarefa 7, já no terceiro dia de prova. Então aqui teve uma etapa bem interessante, né? Teve uma integração então da estação de distribuição, separação em robô, só que uma modificação da estação de separação, né? Então aqui a gente nota uma esteira, então, né, uma esteira, uma rampa de descarte, né, uma rampa aqui não te consegue ver nessa foto, mas tinha uma rampa para os termômetros e uma rampa de produtos acabados, então. Então essa etapa foi uma etapa bem interessante, de 3 horas e 13,5 pontos, né, disputados. E nós tínhamos 2 tipos de funcionamento, então, né? Se o botão tivesse em modo automático, as peças metálicas é que deveriam ir até o final da esteira e serem montadas, os relógios serem montados pelo robô. E se tivesse no modo manual, as peças pretas, então, é que deveriam ir até o final das esteiras para serem montadas. Nas outras situações, as peças deveriam ser descartadas na rampa. Então, aqui a gente teve um incremento de peças, né? Peças novas foram incluídas no sistema, né? Então a gente tinha até o módulo anterior as peças corpo de cilindro, né? Que são essas peças aqui. Então nós tivemos as peças corpo de cilindro até então na competição, e agora passamos a ter essas peças que a gente chama de corpo de relógio. Né? Então aqui nós temos a parte do corpo das peças, e os relógios eles são montados em cima aqui em cima das peças. E os relógios são armazenados, né, como magazines, né? A rampa serve de magazine de relógios, então. E aí que mora o grande
grande X da questão nessa etapa, né, a parte mais interessante, né, que era como é que o robô iria pegar as peças, né, como é que o robô iria pegar os relógios na rampa nessa posição aqui. Como é que ele conseguiria pegar, né? Porque essa peça ela praticamente pega toda o rasgo aqui da rampa, e eu tenho as partes de fora aqui os rails, né, da esteira. Então como o robô iria colidir ali. Então essa foi a grande sacada. Então a gente vê aqui algumas imagens, né, das equipes então gravando os pontos já com a esteira montada aqui com somente uma rampa de descarte, né? Então aqui a rampa de descarte, a esteira transportadora, e aí dá para ver direitinho aqui a rampa de relógios, e o robô manipulando o relógio aqui, né? E aqui seria a rampa de entrega de produtos prontos. E aí essas duas imagens são bem interessantes, né? Que aí mostra a solução que deveria ser dada, né? Então o competidor aqui está simulando com os dedos aqui essa solução, pegando o reloginho com os dedos aqui. Tá? Então mostra bem. Então, vamos ver como é que foi o vídeo dessa montagem aqui. Muito bem, esse foi o resultado, né, desse módulo 7. Então, Singapura entregou em primeiro, na frente, né, de todo mundo. O Brasil entregou logo em seguida, então foi a melhor etapa do Brasil aqui, foi um desempenho fantástico. Suíça logo em seguida. E o que nota aqui, a gente nota um desempenho muito ruim da Coreia, né? Um desempenho ruim da Coreia, ela vinha liderando, e aí teve esse desempenho ruim. Então, por que será que a Coreia teve um desempenho ruim? Então vamos ver aqui. Essas duas fotos, eu na época guardei elas no meu computador, porque eu estava acompanhando a competição ao vivo. Tinha um site, né, que a cada 4 segundos colocava uma imagem e eles iam colocando algumas fotos também. Então eu baixei essas duas imagens para justamente poder analisar a qualidade da montagem da estação, que a equipe que era referência na época era a equipe da Coreia. Então eu tirei essa imagem. E aí aqui agora a gente consegue ver esses dois detalhes. Então aqui a gente tem a equipe do Brasil. Então justamente essa era a solução, colocar os rails para trás, né, nessa posição aqui, ou jogar eles para trás, para poder ter esse espaço livre aqui, ó, para os dedos do robô poderem pegar a peça. E a gente, notando aqui a solução da Coreia, né, ela não fez isso, ela não colocou os rails para trás aqui, ó, né? Então, a gente vê que tem uma peça montada, né? Então possivelmente o robô montou uma peça só, né? Eles colocaram o relógio aqui nessa posição, e aí ele pegou o relógio né, com os dedos aqui e aqui, montou e guardou e fez apenas uma peça. Então essa foi a explicação, né, do porquê que a Coreia não conseguiu fazer essa prova. Eles não conseguiram justamente, né, não tinha essa especificação de como fazer, né, da solução não estava na prova. Então essa foi a grande parte legal, assim, né, dessa competição e desse módulo especificamente, né, era os competidores terem que pensar na solução e dar a solução, e não ter simplesmente reproduzir uma solução pronta, uma especificação pronta da prova, né. Então aqui nota essa situação. Logo em seguida, tivemos a tarefa 8, que foi uma etapa de defeitos, então, com 1 hora. E essa etapa foi bem interessante, então mostra aqui a equipe da Suíça, né, tirando os defeitos aí. Aqui, eles tiveram que abrir aqui um cilindro, abrir o cilindro e substituir um componente dentro do cilindro, né. Possivelmente
tenha sido o reparo de um dos cilindros aqui. Tá? Então foi uma etapa bem interessante. E aí a Suécia entregou na frente. Suécia, Japão, Suíça, né, sempre se mostraram países bem bons assim em termos de defeitos, né? O Brasil também foi muito bem nessa etapa aqui, ficando em sexto lugar. E tivemos a última tarefa do dia, a tarefa 9. Então, foi a etapa que entrou uma estação nova, né? A estação de teste. Então, aqui o sistema era composto então pela estação de distribuição, teste e a esteira buffer. Além dessa nova estação, também teve o desenvolvimento dessa nova estação usando o catálogo de componentes. E a gente nota aqui também um tempo muito curto para essa estação. 2 horas e meia foi muito curto, né? Realmente muito curto para essa estação. Então, essa estação de teste, né? Como é que ela funcionou? Então, a gente teve um módulo, né? Um módulo de medição que media o diâmetro interno, né? Media o diâmetro interno das peças. Então, aqui a gente tinha uma garra com um dispositivo, e esse dispositivo tinha 2 dedinhos aqui, ó, 2 dedinhos na ponta dele, né? E aqui um sensor acoplado a esse movimento, um sensor LVDT, que era possível fazer a medição analógica do diâmetro. Então, as peças boas, elas tinham 30 milímetros, mais ou menos 0,3, e as peças ruins estavam fora desse padrão, né? Desse padrão de peças. Peças maiores ou menores desse diâmetro deveriam ser então descartadas na estação de teste numa rampa, aqui está a rampa, e as outras peças eram transportadas para a próxima estação, aqui a próxima estação, e armazenadas na esteira. Tinha que armazenar 4 peças aqui. Então esse foi o desafio da tarefa 9, e aí tinha essa função de esteira cheia. Quando chegassem 4 peças, o processo tinha que parar e mostrar que a esteira estava cheia, então. Aqui algumas fotos, né, do pessoal então montando aqui o dispositivo de medição, simulando aqui esteira cheia, né? Que mais aqui a gente consegue ver aqui o cabeamento, né, o cabeamento pro sensor de medição. Então aqui as presilhas sendo utilizadas, lembrando que essa aqui era a única prática profissional analisada, era essa distância de presilhas dos chicotes. E aqui, infelizmente, o Brasil não foi bem nessa tarefa. A gente teve 2 problemas, né? Um deles, uma esteira que foi entregue ali pelo almoxarifado, ela estava travada, né? Então eles tiveram esse problema, não conseguiram identificar. Quando identificaram, substituíram a esteira. Aqui mostra os horas então com a esteira na mão, né? E teve que ser substituída, porém, eu não sei se esse tempo foi reposto para eles ou não, né? Mesmo que tenha sido, normalmente é o tempo quando tu chama e diz, ó, estou com problema, o tempo de diagnóstico desse problema ele não é reposto, né? E outro problema que a gente teve nessa prova foi que eles, na hora da apresentação, quando eles acionaram 2 esteiras ao mesmo tempo, né? A fonte de alimentação entrou em shutdown aqui, a fonte de alimentação entrou em um pico de corrente, né? E aí parou, e aí, como era uma apresentação só, né? Uma tentativa de apresentação, eles acabaram perdendo os tempos e não funcionou quase nada, tiraram só meio ponto nessa tarefa. Essa tarefa não foi só difícil para o Brasil, foi difícil para quase todas as equipes, né? Ou seja, 14 equipes das 20, né, ou zeraram ou quase zeraram os pontos da tarefa. Então, apenas 6 equipes tiveram pontos nessa etapa, e inclusive baixos pontos, né? Então, o Japão e a Inglaterra foi a equipe que mais conseguiu fazer funcionar, seguido da Coreia, da Suíça e Singapura. Então, realmente foi uma etapa muito difícil para todo mundo. Aqui o ranking ao final dos 3 dias de prova. Então a Suíça continuava na frente, mesmo a Coreia indo super bem ali no módulo, em um dos módulos.
né? E o Brasil mesmo indo super mal nessa tarefa, tirando só meio ponto, né? Ainda se mantinha em terceiro lugar. Né? Então, esse foi o ranking aí, né? Suíça, na final do terceiro dia. Suíça na frente, Coreia em segundo, Brasil, Suécia e Singapura. Notem que um aproveitamento, né, super baixo aqui, ó, um percentual super baixo de, de aproveitamento, então, até o terceiro dia de prova. Entrando no último dia de prova, então aqui a gente teve a tarefa número 10, e aí nesse dia nós tivemos apenas duas tarefas, né? Então aqui o sistema tinha que ser modificado para trabalhar então com mais relógios e mais peças sendo entregues. Né? Então, se o botão da estação de separação tivesse no modo automático, então as peças metálicas recebiam o termômetro, a preta o higrômetro e a vermelha o relógio, e se a peça tivesse se o botão manual automático estivesse na posição manual, então a peça metálica recebia o higrômetro, a preta o termômetro e a vermelha continuava recebendo o relógio. Então esse era o grande funcionamento dessa etapa, uma etapa de 3 horas. E além disso, a gente teve funções adicionais de stop e restart. Então, acionando o stop, todo o sistema deveria parar, acionando o start, ele continuava de onde tinha parado. E também tinha a função de clear machine. Se você pressionasse um outro botão, o sistema deveria transportar as peças da esteira para uma das rampas ali. Então, foi uma etapa difícil, não foi fácil não. Singapura foi perfeita nessa etapa, né? Finalizou com 100% dos pontos, tanto em funcionamento, tempo, quanto práticas profissionais. Né? A Coreia também fez tudo funcionar, só perdeu um pouco de ponto de tempo. O Japão fez funcionar também e o Brasil fez funcionar parcialmente. Esses 5 pontos ali quer dizer que alguma função especial ali, o start, restart ou clean machine não deve ter funcionado. Né? E a Suíça que estava liderando, então, acabou não tendo um dia bom, aí, não tendo uma etapa boa, né? Acabou com 3,5 pontos apenas, fez funcionar só uma parte do processo. E a última etapa de prova foi a etapa de defeitos. Essa etapa teve 1 hora e teve 17 pontos. Né? Originalmente essa tarefa ela teria 9 pontos, porém, lembro que pontos lá da etapa 6 foram transferidos para outras etapas, então veio pontos lá da etapa 6 para essa, vieram pontos lá. E também no quadro a seguir mostra, também foi anexado os pontos do desenvolvimento do projeto. Né? Então, os 5 pontos pelo custo do projeto foram inseridos nessa etapa. E aí aqui a gente tem o resultado dessa etapa. Então, a Suíça ficou em primeiro, né, com 17 pontos, Singapura em segundo, Japão em terceiro, Austrália na sequência. E aqui a gente tem a pontuação final, então, da competição, né? A Coreia e Suíça praticamente empatados aí com 60% de aproveitamento e Singapura terminou na terceira posição. Veja que Singapura, justamente por ter tido aquela etapa 10, né, ter ido muito, muito bem, chegou muito perto aqui, né? Chegando muito perto mesmo, ó, ficou 1 ponto aí na escala de 500, se fosse 1 ponto a mais aqui, teria tido 3 ouros na competição. Né? E o Brasil, por sua vez, terminou em 4º lugar, né, com 49,5, foi uma posição interessante para o Brasil. O Brasil já era a terceira vez que participava do Mundial, já tinha tido 2 bronzes e agora finalizava com uma posição abaixo disso, então com o 4º lugar. Essa prova de Seul, né, então, ela quebrou muitos paradigmas. Né? Essa nota de 60 pontos para o primeiro colocado foi uma das menores notas, se não foi a menor nota, né, o menor score de uma equipe campeã. É um aproveitamento super, super baixo. Então, quais são os fatores disso? Né? Justamente, a prova de Seul foi uma quebra de paradigmas. Primeiro, foram muitos módulos, foram 11 módulos, né? Tempos muito curtos. Tivemos 2 módulos sendo cancelados, um módulo, inclusive os
Os pontos foram, inclusive, zerados para todo mundo, isso não foi legal, né? Se a gente olhar 2003, né, aí mudou-se essa quantidade de módulos, passaram a ser 8 módulos em 2003, justamente por essa situação que aconteceu em Seul. Foi a primeira vez com pontos de funcionamento, né? Anteriormente eram pontos só por tempo, então foi a primeira vez que teve pontos por funcionamento, isso foi legal. Foi a primeira vez que se avaliou práticas profissionais, porque a gente tinha situações de estações sendo entregues de qualquer jeito, assim, né? Principalmente nos chicotes. Isso dá uma impressão muito ruim. Então aqui começou as práticas com 2 práticas. Atualmente, hoje, em 2020, a gente tem uma lista de quase 50 práticas profissionais sendo avaliadas. Apenas uma chance de apresentação. Isso aconteceu no último módulo em 99, em Montreal, e foi utilizado todo em Seul, né? Então, apenas uma chance de apresentação. Isso realmente é uma regra que tem o seu lado bom, né? Justamente por a equipe, porque antigamente as equipes entregavam, né, que pediam para avaliar, um avaliador só avaliava, e aí, se não funcionasse, ele podia voltar a trabalhar. Então, nesse tempo, os alunos ficavam parados, pensando e tal, né? Ou entregavam mesmo sem saber que estava funcionando, né? Ou achavam que estava, enfim. E aqui não, aqui a gente teve uma chance só de apresentação e a avaliação sendo feita por um conjunto de avaliadores, né? Um grupo de avaliadores. Não ficava a avaliação só na mão de um avaliador, e sim um conjunto, né, de 3 avaliadores. Então você diminuía muito a questão da interpretação ou posicionamentos errados dos avaliadores. Aqui teve também o lançamento do MPS versão C, ou seja, principalmente aquele monte de esteiras, né, sendo utilizadas e tal. Não é aquela esteira, aquele modelo, nenhuma equipe tinha anteriormente, né, então era novo para todo mundo. E muitos módulos com modificação do sistema, modificação das estações, né? Isso dá um trabalho muito grande. A gente acha que não, mas muitas vezes é mais fácil você montar uma estação do zero do que modificar ela. Então, modificar dá muito trabalho. E novas peças de trabalho, né? Os relógios aí. Então, aqui eu tenho as peças, né, de trabalho. Aqui a peça corpo de relógio, os reloginhos. Esse aqui é o higrômetro. Aqui o termômetro. E aqui o relógio. Então, essas peças, o pessoal que foi para lá, né, o Paulo Williger trouxe para mim de presente, então, como lembrança dessa competição. Aqui, as equipes, então, da Suíça e da Coreia, né, de forma brilhante, ganharam a medalha de ouro, e Singapura, então, ficou com o bronze. Então, ficam meus parabéns aí para essas equipes. Cada uma dessas equipes, ao longo dos 11 módulos, ganhou 2 módulos cada uma, né? Então, Coreia ganhou 2 módulos, Suíça 2, Singapura 2, então realmente mereceram estar, né, no pódio. A equipe do Brasil, então, mais uma vez, representada pelo Fernando Zorzi e pelo Felipe Schiavo, né? Acabou em 4º lugar, e esse 4º lugar foi a 3ª maior nota do Brasil, né? Então, foi uma posição, assim, bem importante, bem destacada para a equipe do Brasil, né? O Brasil ganhou só 2 bronzes nesse ano, né? Eram outros tempos, digamos assim, e a nota da mecatrônica foi a 3ª maior nota da delegação do Brasil, então foi importante. Aqui, só para deixar registrado, então, os vencedores, aí, os nomes dos competidores, né? Dos que ganharam medalha e que ganharam diploma de excelência. Eu chamo a atenção aqui para o Gun Lee, né, da Coreia. O Gun Lee foi expert da Coreia dos anos de 2015 e 2017, então a gente trabalhou junto nesses 2 mundiais. O Makoto Aoki, aqui do Japão, né, ele atualmente treina as equipes da Nissan, né, já treinou equipes campeãs do mundo. E o Felipe Schiavo aqui e o Fernando Zorzi também, né? O Fernando hoje trabalha com venda de equipamentos, de máquinas. O Felipe Schiavo trabalha com automação industrial, com venda de equipamentos didáticos, com assistência técnica, com
Eu trabalho numa empresa de automação industrial aqui de Caxias. Então, forte abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa competição de 2001, que quebrou paradigmas aí na mecatrônica do WorldSkills. Um forte abraço, se inscrevam no canal, deixem o seu like, mandem suas sugestões aí de assuntos aí para o canal. Forte abraço, até mais.